Voltar a Brasília, informação importante. Iniciamos o programa dizendo ao nosso ouvinte que havia uma reunião em curso do ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, com alguns governadores. Pelo visto, essa reunião se encerrou, né? Se encerrou e a gente já tem a atualização do que aconteceu por lá com a reportagem de Brasília. A Larissa Arantes está de novo com a gente. Diga aí, Larissa. Anne, Joel, isso mesmo, a reunião acabou, aos poucos os governadores descem aqui para conversar com a imprensa no salão do Palácio do Planalto, mas o encontro foi marcado por um bate-boca entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também o governador de São Paulo, João Dória, em torno da Coronavac. Dória questionou o ministro sobre o investimento da pasta, que segundo ele foi de 2 bilhões de reais, em vacinas que ainda não possuem registros e que a Coronavac não estaria sendo considerada. Vamos ouvir então esse questionamento de João Dória. A vacina do Coronavac não teve nenhum investimento do governo federal. A vacina também não foi aprovada ainda pela Anvisa. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política? Ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas? Pazuello, logo em seguida, respondeu o governador e disse que buscava um diálogo de forma educada. Vamos fazer, continuar conversando de forma educada e direta, como nós sempre fizemos. Eu só precisava atender aqui as demandas paralelas que estavam acontecendo. Mas vou bater ponto a ponto. Bom, e Pazuello deu um exemplo em relação ao registro das vacinas, isso porque os governadores questionaram sobre o início da vacinação, que está previsto, de acordo com o Ministério da Saúde, para começar apenas em março. Então, Pazuello citou ali o exemplo da vacina que está sendo produzida pelo laboratório AstraZeneca, e ele disse que, concluindo a fase 3 de testes até o final de dezembro, a Anvisa levaria 60 dias para garantir o registro, e por isso essa vacinação, então, só começaria em março. Como eu disse, alguns governadores estão descendo aqui para conversar com a imprensa. Qualquer nova atualização, eu volto com mais informações, Joel e Ana. Então, inclusive, enquanto a Larissa falava, começou aqui um pronunciamento do governador do Pará, o Helder Barbalho, que a gente está ouvindo aqui falando rapidamente com a imprensa, dizendo que qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa vai ser incluída nesse Plano Nacional de Vacinação, e que a previsão é que amanhã o Ministério da Saúde divulgue um plano logístico. A gente pode ouvir um trechinho. Ele participou dessa reunião. Ele estava na reunião também. Vamos ouvir. Nós precisamos esperar que estas vacinas estejam primeiro adentrando a Anvisa, e a partir daí ter a convicção e a certeza e cobrar com que a Anvisa possa rapidamente dar a resposta. Agora sendo questionado sobre a questão das seringas. O governo federal nos afiançou que amanhã apresenta ao meio-dia este plano, que envolve a aquisição de vacinas, que envolve acondicionamento das vacinas e também a logística de distribuição. Portanto, o governo federal colocou claramente de que estes itens, eles se responsabilizam e estarão fazendo a distribuição para todos os estados. A aquisição da vacina inclui a Coronavac? Inclui a Coronavac. O governo federal... Portanto, o governador Helder Barbalho confirmando aquilo que eu ia perguntar para você agora, Larissa, em relação à Coronavac, a essa disputa entre São Paulo e o governo federal. Então, inclusive a Coronavac, dessa vez foi falado com essas palavras. Porque eu me lembro que várias vezes o Eduardo Pazuello falou: qualquer vacina aprovada, a Anvisa compra. Mas quando ia citar exemplos, não falava da vacina chinesa. Então, hoje, isso foi dito com essas palavras mesmo, que essa vai estar incluída também, Larissa. O ministro não falava porque ele foi rechaçado pelo presidente. Sim. Vocês se lembram muito bem, ele sofreu pressão. O Dória fez essa pergunta ao ministro agora há pouco. Ficou de forma clara. Só que eu não consegui entender a resposta do Pazuello, porque o áudio não estava legal. Por isso que é legal você explicar para a gente isso, né, Larissa? Exato. Ele evita... concordar, digamos, com o Dória, no sentido de que haveria, por parte do Ministério da Saúde, uma preferência política, digamos assim, em relação a alguma vacina. Ele não concorda, né? Ele não vai de encontro a essa afirmação que o Dória faz durante a pergunta dele para o Pazuello, e agora os questionamentos
nessas coletivas que estão acontecendo agora aqui no salão do Palácio do Planalto são justamente em relação a isso. Assim. Foi mencionada a vacina? Quais foram mencionadas? O ministro cita o exemplo da AstraZeneca para dizer do registro, mas o que mais foi dito em relação às outras vacinas? E é isso que a gente questiona agora os governadores que aos poucos conversam aqui conosco no salão, Joel e Ana. Tá certo, Larissa. Então a vacina do Instituto Butantan deverá ser trabalhada, ou pelo menos apreciada também, pelo governo federal. Notícia importante aqui em primeira mão para você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. O que a gente tem visto é o seguinte, uma grande pressão dos estados todos com o governo federal agora, em direção ao governo federal, né? Pressionando para que haja um posicionamento. Puxa vida, vocês não vão trabalhar com a vacina do Instituto Butantan, mas qual vacina que estará disponível para a gente? O que vocês têm para oferecer? É isso. Cadê? Se o governo federal não agir, não abraçar isso, vai se isolar. É verdade. Cada vez mais. Larissa, um grande abraço. Muito obrigado, viu? Obrigada, Joel e Ana. Valeu. Bora.